Voltando aqui com o nosso trabalho, né? Que é esse projeto do Mickey América. Eu vou fazer o fundo aqui para mostrar para vocês como vai ficar. Vamos começar aqui com o cinza claro, tá? Da Acrylex, pincelzinho 421, número 6. Próximo do desenho, eu uso um pincel chato. Pode usar esse do 421 ou algum de cabo amarelo, tá? E depois que eu fizer esse contorno, eu venho com o pituá. Pituá pode ser um número 4. E o qual você tiver aí, tá? Lembrando sempre movimentos circulares. Tô pegando a tinta só de um ladinho do pincel. Eu vou fazer um lado, o outro lado vocês vão fazer da mesma forma, tá? Pronto. Agora, eu já vou usar o pituá, tá? Vou colocar um pouquinho aqui na minha bandejinha de diluente, para facilitar depois eu espalhar essa tinta. Então, pego a tinta e vou fazendo movimentos circulares. Venho na bandejinha, pego um pouquinho de diluente, para eu espalhar melhor essa tinta, tá? Volto com a tinta e vou espalhando. Pego mais tinta e diluente no mesmo pincel, tá? Aqui no pincel ainda sobrou um pouquinho de tinta, então eu só pego o diluente para esfumar bem aqui, ó, para não deixar nada marcado, certo? Deixa eu pegar aqui. Agora, eu vou pegar um stencil de tijolinho, você pode usar o de sua preferência, e vou fazer uma decoração no fundo dessa pintura. Para isso, eu vou usar tinta cinza. Aqui no vídeo eu já vou preparar, mas você espera secar um pouco para aplicar stencil, tá? Sempre espera um pouco. Como eu já estou acostumada, eu já vou fazer assim. Mas você que está iniciando agora, não tem habilidade de estar trabalhando com stencil, eu prefiro que você espere secar, tá? Posiciono o stencil dessa forma e aqui embaixo eu estou vendo o risco, né, o desenho, e eu não posso bater
próximo daqui para não manchar meu risco, meu desenho, ok? Então, eu venho com bastante cuidado nessa beiradinha para não atrapalhar meu risco. E vou fazendo movimentos circulares ou então de batidinho. O batidinho, ó, deixa o pincel em pé e vai batendo. Ele é melhor fazer assim, por quê? Porque você vai ter a certeza que não vai escapar tinta do desenho aqui do stencil, tá? Porque se você ficar passando o pincel como você faz a pintura, pode vazar tinta embaixo, aí borra todo o seu stencil. Então, toda vez você vai pôr tinta no pinto A, vem na bandejinha, tira o excesso com batidinho e vai para o seu trabalho, tá? Ó, movimento de batidinho. Fiz tijolinho no contorno aqui do desenho. Aí eu vou dar um espaço e vou fazer uns aleatórios aqui. Pra não ficar aquela coisa bem certinha. Tá vendo? Aí eu vou aqui embaixo, posiciono novamente o stencil para terminar essa lateralzinha. E vou fazer aqui nesse cantinho outros aleatórios. Ok? E aqui nesse cantinho, com o restante que ficou de tinta no pincel, eu vou fazer uma sombra. Então, do outro lado, nós vamos fazer a mesma forma, tá? E agora, eu vou adiantar aqui um pedaço aqui do uniforme dele, né? Da máscara do Mickey. Então, eu vou agora aproximar a tela. Então, aqui nós vamos começar com azul cerúleo para sombra, para a luz, azul hortênsia. E para a sombra, um pouquinho do azul petróleo, tá? Vou fazer uma orelha e depois vocês vão fazer a outra. Então, fica a lição aí de casa para fazer a outra parte aqui da parede e a essa outra orelha, tá? E se você quiser, você já também pode pintar essa parte da máscara. Ou espera para nossa próxima aula, tá certo? Então, vamos lá. Vou pegar um 421, número 4. O meu, ele tá curtinho assim, de estar gasto, tá? Então, eu vou iniciar aqui com azul cerúleo. Sempre movimento circular. E aqui, ó, eu já não tô mais pegando a tinta
o cantinho do pincel. Já mergulho todas as cerdas. Contorna bem o risco. Quando a gente faz esse contorno aqui, você também já pode acertar, se caso na hora de tirar o risco, você deixou torto. Certo? Aí aqui eu vou pegar a tinta no cantinho do pincel para vir contornando aqui. Certo, onde eu acho que tá torto, eu vou contornando. Aí eu dou uma esfumadinha. E aonde eu deixei aqui sem tinta, eu vou preencher aqui a luz com azul hortênsia, que é o azul mais clarinho. Pego o meu pincel, tiro todo o excesso de tinta, não vou lavar, ó, só vou tirar o excesso. Tem que ficar assim, ó, no paninho, bem sombreadinho. E venho com esse azul mais claro, que é o hortênsia, azul hortênsia, e vou iluminando a orelha do Mickey. Quer dizer, do capacete dele, né? Do Mickey América. Pego mais um pouquinho, ilumino mais o centro aqui dessa parte clara. A gente iluminou aqui um espaço maior. Aí eu visualizo o centro desse espaço maior, ó, jogo um pouquinho de tinta lá, tiro o excesso no paninho e venho com batidinho. Após a secagem, se eu achar que precisa mais de tinta azul hortênsia, eu venho e coloco. Lavo meu pincel e agora eu vou vir com a sombra. A sombra será o azul petróleo. Deposito tinta e vou espalhando. Movimento circular. E aí eu percebi que eu preciso de um pouco um azul mais escuro. Nessa parte aqui, ó, vou querer escurecer um pouquinho mais e não com o petróleo. Então, eu vou vir com azul cobalto nessa lateral. Olha que bonita essas mesclas de cores. Então, venho com esse cobalto, encontro aqui no petróleo. Nessa lateralzinha, tá?
cantinho do pincel um pouquinho de petróleo nessa parte de baixo. Ok? Aqui tem uma parte que eu já vou deixar pronta, porque caso vocês queiram pintar depois o capacete, onde é só o preto, tá? Então, vamos lá. Peguei um pincelzinho menor, número 2. E aí, aqui, ó, vou colocar preto. Que é um pedacinho da parte da cabeça dele, que vem junto com o rosto. E aí, aqui eu contorno com preto. Se você não conseguir fazer com o pincelzinho 4212, você pode fazer com um filete, tá? Aqui foi muita tinta, vem e puxo com a onda. Vou passar aqui, ó, também, que é com preto. Essa parte. Aí, tirando os olhos. E a letra M vai ser com a cor aqui dessa parte do capacete dele, que a gente trabalhou com azul. Aí, quando nós estamos trabalhando com preto, pode ir bem devagarzinho, com paciência. Para não borrar. Eu resolvi aqui trazer um Mickey para vocês, porque é um tema bem vendável, tá? E ainda mais ele com fantasia de herói, fica bem bacana. É um tema novo aí para vocês estarem apresentando para as suas clientes, né? Ou até mesmo para um filho, para um netinho. Então, essas partes são as partes com preto. Eu já quis deixar pronto para eu não esquecer na hora de estar pintando ele. Aqui, ó, na hora de eu estar tirando o risco, eu esqueci de complementar aqui. Feito isso, nós vamos para mais um adiantamento aqui. Tem mais uma parte clara aqui de rosto, que é ao redor do olho. Então, eu venho aqui com salmão bebê, que é a base da pele, que nós usamos aqui na parte do focinho. Essa partinha aqui também. Estou usando o pincelzinho 421, número 4.
Vocês viram que eu deixei um pedacinho aqui sem tinta, né? Porque ali tem um pouco mais de sombra. Aí eu venho com pêssego, cantinho do pincel e sombreando. Pega mais um pouquinho no cantinho do pincel. Volto aqui, mais um pouquinho. Tá vendo como essa parte ela fica mais escurinha, né? Que é onde eu quis com mais sombra. Vamos pegar um pouco de caramelo. Cantinho do pincel, ó. Cantinho do pincel. Cantinho do pincel. Virei o pincel. Deposito o caramelo aqui. Aqui eu já não preciso virar meu pincel, aqui eu já desço com ele como se fosse um lápis de cor, ó, pintando só o cantinho. E a parte que tá sem tinta é onde ela vai trabalhar a mescla pra mim. Volto aqui, tinta cantinho do pincel e faço a lateralzinha. Deposito a tinta. Tiro o excesso no paninho e esfumo. Agora eu pego um pouco de jatobá. Vou colocar aqui, nessa parte que tem mais sombra. E aqui embaixo. Agora, eu vou querer um pouquinho de marrom. Cantinho do pincel. Vou fazer rente aqui a máscara, uma sombra extra. Neste outro lado também. E aqui, ó, também uma sombra extra. E aqui em cima. Certo? Então, essa parte da aula foi isso daqui. E a tarefa de casa para vocês fazerem é o outro lado da parede e também essa outra orelha, tá bom? Então, logo a gente volta para terminar essa aula, esse projeto. Beijinhos, não esqueça de deixar seu like, compartilhar e deixar o seu comentário. Até a próxima, beijos!